Trocar Zubeldia pelo Crespo é trocar 6 por meia dúzia, de acordo com alguns jornalistas. Crespo é um técnico pior do que Zubeldia, o São Paulo estaria fazendo um mau negócio. Eu vou dar minha opinião aqui. E, cara, me assusta certos tipos de opiniões de jornalistas ditos profissionais. Antes de eu te falar tudo isso, pessoal, se inscreva nesse canal, nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos e bora lá. Eu vou citar nome, pessoal, porque o errado da mídia alternativa é muitas vezes não citar nome. Tem aí o Pascoal, acho que todo mundo conhece, jornalista, e cara, eu fico assustado com opiniões de pseudo-jornalistas profissionais. Eu não sou um jornalista profissional, eu sou só um torcedor, esse canal é apenas de um torcedor. A opinião dele, e eu respeito a opinião dele, respeito a opinião de todo mundo, mas eu posso achar a sua opinião muito burra, eu tenho esse direito, assim como você tem o direito de achar minha opinião uma opinião burra. E cara, o Pascoal, ele disse num programa de TV, cara, que muita gente assiste com longo alcance, que o Crespo é um técnico pior do que o Zubeldia. E por que eu digo que isso me assusta? Porque o cara é um cara profissional. E é estranho quando você vê certo tipo de jornalista clubistas lá dentro. Eu, se fosse jornalista, eu seria muito clubista, né? Eu até entendo. Eu sempre puxaria pro São Paulo. É assustador o que uns caras que dizem que são profissionais, jornalistas profissionais, falam. O Zubeldia é melhor do que o Crespo como técnico de futebol. Pessoal, é só você olhar os números. Vamos lá. Motivos pro Crespo ser melhor que o Zubeldia. Um jornalista profissional não conseguiu achar, e que um mero torcedor que só colocou no Google conseguiu achar. O Crespo tem o melhor aproveitamento nos últimos anos como técnico, um pouco mais de 57%, o melhor aproveitamento nos últimos técnicos que passaram pelo São Paulo é do Hernan Crespo, é só pesquisar, coisa que o jornalista não conseguiu pesquisar, o Pascoal não conseguiu ver. Segundo, pessoal, o Hernan Crespo conseguiu levantar um troféu, tem um título no São Paulo, coisa que o Zubeldia não tem. O Zubeldia não tem título e nem ia conseguir ganhar. Provavelmente o Zubeldia conseguiria o rebaixamento do São Paulo. O Crespo tem um título. Isso não pesa em nada. O Pascoal até disse, mas o São Paulo tratou aquele Paulistão como uma Copa do Mundo. Tal. Pessoal, vamos lá. Terceiro motivo. O Crespo estava treinando jogadores como Pablo, como Vitor Bueno, jogadores simplesmente horrorosos, coisa que o Zubeldia tinha jogadores muito melhores à sua disposição. O Zubeldia tinha um melhor material humano e não conseguiu fazer esse time evoluir. Fato é, o Zubeldia é um técnico pior, ele não conseguiu achar alternativas. O Crespo, ele jogou com o time em várias formações. O Zubeldia não tinha mais ideia do que fazer. Me assusta muito alguns comentários de alguns pseudo-jornalistas. É sempre bom esses técnicos no São Paulo, né? Sempre, pro São Paulo tem que ser Zubeldia, tem que ser Fernando Diniz, né? Mas pro Flamengo ninguém sugere, pro Palmeiras ninguém sugere, manda o Abel embora, vamos trazer... Eu não sei qual é o time do Pascoal, mas é interessante que é só com o São Paulo que eles sugerem esses pseudo-técnicos, esses técnicos horrorosos. Por que você não sugere, Pascoal? Não sei qual é o seu time, né? Não posso dizer qual é. Mas por que você não sugere pro Palmeiras mandar o Abel embora e trazer o Zubeldia? Pô, já que ele é um técnico tão bom assim, tão acima da média assim, ele faria milagres lá no Palmeiras, né? O Palmeiras já tem um técnico ótimo. Mas por que não trazer um Zubeldia da vida, né? Vai ver, dá certo, né? Porque, pessoal, me assusta. Eu, como torcedor, saber de mais informação. É coisa de número. Não é questão mais de discussão. Eu acho, você acha. São números que aprovam que o Crespo é melhor técnico que o Zubeldia. E eu sei que nem tudo são números, nem tudo tem o modo de treinar, tem tudo. Mas, pessoal, eu já te dei motivo suficiente para falar. O Crespo é melhor técnico que o Zubeldia. Tinha menos material humano, não tinha torcida com ele, coisa que o Zubeldia teve torcida e não fez. Não foi o suficiente para fazer esses caras jogar, esse time evoluir. O Crespo não tinha e conseguiu levantar um campeonato paulista tirando o São Paulo de uma fila que já vinha de anos. Então, pessoal, não tem mais desculpa para defender o Zubeldia. Não tem mais desculpa, você pode gostar do cara, pode ser um cara legal, beleza, mas, cara, como treinador de São Paulo não dá, não deu certo. Próximo, e de melhor aproveitamento que estava livre no mercado, a gente tinha Jorge Jesus, esses caras aí, mas o São Paulo não tem dinheiro. Para as condições do São Paulo, a melhor escolha foi o Hernan Crespo. Sim, a diretoria para mim nesse lado acertou. Quer dizer, eu falo que a diretoria acertou, né? Brincadeira, né? Acertou nada. Porque diz que o Zubeldia que pediu demissão, né? A diretoria não consegue acertar em nada pela diretoria, o Zubeldia estaria aí.
Mas sei lá, pessoal, tudo no São Paulo é tão obscuro, né? Que uns já estão falando que o Zubeldia não pediu para sair, que a diretoria o demitiu mesmo e postou que foi em comum acordo. Igual foi com o Crespo, né? Que disse que o Crespo saiu em comum acordo, no final tinha uma dívida de mais de 3 milhões pro São Paulo pagar. Bem, pessoal, mas o que você acha? É trocar 6 por meia dúzia? Você acha o Crespo melhor ou você acha o Zubeldia melhor? Como eu disse, eu respeito a sua opinião, mas eu tenho pleno direito de achar a sua opinião uma opinião burra, mas respeito. Assim como você tem o direito de achar que minha opinião é uma opinião burra, mas a gente se respeitando aqui entre nós, tá valendo. Agora muda de figura quando é alguém profissional, quando é alguém que tá lá pra ser imparcial e pra dar uma opinião meramente inteligente e embasada, né? É complicado, né, pessoal? Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um grande abraço, até a próxima.